Porque muitas vezes lá fora não tem, no mundo não tem. Então ele procura um grupo de pessoas que tem um pouco de amor, um pouco de carinho, que chama de irmãos. Vê? Não pense que as pessoas estão ali buscando a Deus. Quando Deus busca o homem simplesmente não procura se filiar a uma igreja. O homem não procura simplesmente uma religião. O homem, quando ele sente o chamado de Deus, ele vai para a palavra e procurará obedecer à palavra. Independente de grupo, independente de religião. Quando Deus te prova, é porque Ele quer que você seja aprovado. Vê? Agora vejamos se essas afirmações, rapidamente aqui, vejamos agora se essas afirmações estão corretas com a palavra de Deus ou não. Vamos ver estas coisas. Abramos nossas Bíblias em 1 Pedro capítulo 1 e eu quero que você observe a quem Pedro está endereçando aqui a sua carta. Você já começa vendo logo no princípio, 1 Pedro capítulo 1, que ele está endereçando isto aos eleitos de Deus. Não é para qualquer tipo de pessoa. É para eleitos e predestinados. Porque a estes Deus deseja testar. E esse teste não é para você ser reprovado. É para criar em você um caráter justo e honesto. Vê? Observe. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, vê? Em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Isto é, uma esperança viva. Ou uma esperança que foi vivificada. Veja isto. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então nós vemos que esta esperança nos mantém vivo e vivendo antecipadamente da herança. Antecipadamente já estamos vivendo da herança que ele nos deixou. E entenda que Pedro está direcionando isto para os eleitos. Estes eleitos são filhos de Deus. E estes filhos de Deus precisam herdar. Porque todo filho termina no final herdando. Não é? Agora você sabe que os filhos não herdam enquanto os pais estão vivos. Mesmo que os pais de bom grado e de bom coração façam algo a esse respeito. Mas nenhum filho em sã consciência desejará herdar aquilo que é do seu pai enquanto seus pais estão vivos. Bem, nós tínhamos um pai que não podia jamais morrer. E isso significa que não poderíamos herdar nunca. Porque nosso Deus é imortal. E Paulo chama o imortal. Aquele que é imortal significa ele não pode morrer. Então, se existem filhos de um pai que não morre, esses filhos jamais herdariam. E isso significa que jamais adquiriríamos a eternidade. Jamais teríamos novos céus e nova terra. Jamais teríamos um milênio. Jamais teríamos corpos transformados e glorificados para sermos como é o corpo de nosso Senhor. Porque Ele é imortal, Ele não morre. Então, a lei da adoção, a lei da herança, desde o Antigo Testamento, dizia que o filho mais velho, o primogênito, ele adquiria 50% de tudo que o pai possuía. Por isso, existia a adoção, quando o primogênito era colocado sobre tutor para ser guiado, dirigido, instruído, para se responsabilizar pelos negócios de seu pai. O que encontramos são muitas pessoas querendo os negócios do seu pai, mas sem se importar com os negócios do pai. E dizem, desde pequeno eu ouvia falar sobre isto quando eu via partilhas e heranças. Falavam, vê o filho de fulano, vê o filho de ciclano, o pai tanto que trabalhou, o pai
simplesmente se foi e eles rapidamente destruíram tudo. Porque veio fácil, também se foi fácil. Nunca se preocuparam com nada. Isto significa, no natural, quando mostramos isto para o espiritual, que muitos querem adquirir os negócios do Pai. Muitos querem vida eterna, muitos querem bênção, muitos querem perdão, muitos querem ressuscitar dos mortos, muitos querem viver na eternidade. Mas estão preocupados com os negócios do Pai? Estão preocupados com a implantação do reino de Deus? Não, senhores. Estão aí implantando e magnificando o reino de Satanás. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Não estão preocupados com os negócios do seu Pai, daqueles que eles chamam, daquele que eles chamam de Pai. Então não podem se preocupar, nem tampouco desejar receber nada de Deus como herança. Mas, tratando dos filhos, o filho mais velho, ele era colocado sobre tutor, para que ele se responsabilizasse pelos negócios do pai, a ponto do pai poder viajar, ou falecer, ou seja o que for. E aquele tomaria conta da família, tomaria conta das suas irmãs, e tocaria a fazenda ou o negócio adiante. Então, quando ele chegava a um determinado grau de inteligência e maturidade, o tutor chegava para aquele pai de família e dizia: teu filho está pronto para assumir teus negócios. Ele pode falar em teu lugar, em qualquer lugar. Ele pode usar seu próprio nome e assinar qualquer documento em seu lugar. Então o pai pegava aquele filho, levava em público, e ali tinha a cerimônia da adoção, quando era mudado suas vestes, e era dito: agora você está sobre toda a minha herança, tudo que é meu, você pode tomar conta de tudo. O filho mais velho então adquiria 50% de tudo que o pai tinha. Os outros filhos herdariam os outros 50%. Aí está o que aconteceu com os filhos de Deus. Nosso Pai é imortal. Deus é imortal. Então não poderíamos adquirir nada. Nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele desde pequeno, ele foi crescendo em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. E já com 12 anos de idade, ele mostrou que era uma pessoa de confiança, confiável. E ele disse: eu tenho que estar cuidando dos negócios de meu pai. Aos 12 anos de idade, essa já foi sua expressão. Então, aos 30 e poucos anos, ele subiu acima do monte, e lá com 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, ele passou pelo processo de adoção. Suas vestes se tornaram resplandecentes, e tinha ali testemunhas tanto do lado natural como do lado espiritual. Moisés e Elias também estavam ali para testificar daquilo, e a voz do céu disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Lembre-se que no Jordão foi dito: eu tenho prazer de habitar nele. Mas agora foi: a ele ouvi. Em outras palavras, ele não falará outra coisa a não ser aquilo que eu tenho lhe ensinado. Ele não dirá outra coisa a não ser aquilo que aprendeu comigo. O meu julgamento está sobre ele. Por isso Jesus disse: como eu ouço, assim eu julgo. Isso significa que tudo o pai lhe dizia o que fazer. Então, o que é que ele fez? O nosso irmão maior tomou o nosso lugar, assumiu o nosso lugar e disse: pai, eu sei que eles jamais poderiam herdar os outros 50%, porque tu és o imortal. Então eu assumo o lugar dele e reparto com eles aquilo que é meu. Então Paulo diz: nós somos herdeiros de Deus através de Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Porque ele nos deu isto. Ele nos proporcionou isto. Então nós encontramos pelas Escrituras que isto se refere unicamente para os filhos de Deus, para aqueles que Jesus não se envergonha de chamar de irmãos. E por que Jesus não se envergonha de chamar de irmãos? Pense em uma família, e naquela família tem sempre um que está lá fora, que é a vergonha da família. Não falo apenas de alguém que fez algo que você não gostou e tal, mas aquela pessoa que você sentiria vergonha de dizer: aquele é meu irmão ou aquela é minha irmã. Pense em alguém assim. Aí você poderia chamar de a ovelha negra da família, que se você não tem cuidado colocará todo o rebanho a perder. E como vai pôr o rebanho a perder? Porque tudo que o comportamento daquela pessoa reflete na família. Não é o filho de fulano, não é a filha de ciclano. Veja que situação. O que aconteceu? Bem,